Olá pessoal, Shalom Haverim, Shalom Liculam, Shalom meu amigo, Shalom minha amiga, Shalom a todos. Estamos aqui para mais um vídeo, onde nós estamos estudando a relação de Yeshua e a Torá. Yeshua, ele pregou a Torá ou não? Gente, Yeshua é o nome verdadeiro do Salvador, tá? Para que você, quem é Yeshua? Tem gente ainda que não conhece, não sabe, você está vendo esse vídeo aqui. Então, Yeshua é o nome verdadeiro do personagem que está lá nos sinóticos bíblicos, que deram o nome de evangelhos, e deram o nome a ele de Jesus. O nome dele não era Jesus, era Yeshua ben Yosef, Yeshua, filho de José, que não é José, é Yosef, né? E Yeshua quer dizer salvação. Ele veio para redimir o seu povo, aqueles que quiserem ser seu povo. Então, dentro dos escritos Netzerim, nós estamos estudando o capítulo 5 de Matitiahu, que é um discurso de Yeshua em relação a alguns pontos principais da Torá. Yeshua esboça ali os principais pontos da Torá. E no vídeo passado nós vimos uma tabela e agora a gente vai comentar sobre essa tabela, tá? Que foi uma tabelazinha de comparação. Tá? Eu vou colocar um acessório aqui, porque eu vou ter que ler essa Bíblia aqui e a letra é muito pequenininha. Então vamos lá. A tabela, você pode anotar aí e ir devagar parando o vídeo e acompanhar. A tabela, nós vamos estudar os versículos de Matitiahu, Mateus 5, a partir do 21. O primeiro texto, de 5, 21 a 26, fala de homicídio, e ele está relacionado a Êxodo 23. Eu vou fazer, do jeito que está aqui na tabela. Primeiro ler Matitiahu e depois comparar para mostrar que Yeshua, ele está pregando ou ensinando a Torá. Ele não ensinou nada mais do que isso. Então vamos para Matitiahu 5, 21. Eu vou ler na Peshitta e vou ler na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Tá? Olha aí a Bíblia de Jerusalém, tá? É uma Bíblia católica. Eu já separei aqui os textos que a gente vai ler para ficar mais fácil. Tá? Aí você vai ver que não tem muita adulteração. Então, por que não pregam isso? Porque não convém pregar essas coisas. Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, preste atenção, Yeshua já mostrou a Torá. A Torá diz assim, não matarás. Mas eu vou mais além. Ou seja, quem acha que as instruções dadas a Moshe eram pesadas, precisa ver as instruções que Yeshua dá. Vão muito mais além, ela planifica. Ou seja, porque fulaninho podia fazer isso, mas fulaninho não pode. Nem a justiça de hoje nem é assim, 2 pesos e 2 medidas. Então estava dessa forma. A Torá estava sendo aplicada dessa forma, com 2 pesos e 2 medidas. Aí Yeshua vem e diz, vou planificar. Vou deixar ela nivelada para todo mundo. Pode ser rico, pobre, preto, branco, amarelo, pardo, judeu, não judeu, o que for. Ouviste que foi dito aos antigos, aos seus ancestrais, por Moshe. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, Yeshua, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, eu fiquei com raiva do cara. O cara não fez nada. Sabe nem que tu tá com raiva dele. E tu já tá
com raiva do cara, se encolerizou, né? Já é réu já é réu de juízo, já é réu para, né, se, quando ele diz réu de juízo, não é que foi condenado, né, já pode ser, né, assim, colocado em questão. E qualquer que disser a seu irmão, eu cuspo em ti, veja a versão que a Peshita traz, eu cuspo em ti, será réu do Sanhedrin. Sanhedrin era o, né, era o Beit Din antigo, né, que era onde era julgado o Sanhedrin, o Sinédrio. Né, e qualquer que disser, tu és covarde, será réu do Guerrinom. Tu és covarde. Guerrinom é o lixão. Não é inferno, não, tá? Inferno não existe. Guerrinom é o lixão. É aquele que depois ele vai explicar o que é o Guerrinom. Eu não vou dizer agora o que é Guerrinom, que é para você acompanhar os vídeos. Foi parado lá, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ele está pregando Torá, porque ele está falando de oferta e está falando de altar. O altar que ele está falando é o altar dos sacrifícios. E a oferta é o dízimo, né? A oferta alçada. Tinha a oferta alçada e tinha os dízimos. Então o cara vem trazendo uma oferta para o altar. O altar dos sacrifícios, não é igreja não, tá? Nesses altares de igreja não, que igreja não tem altar não, inventaram esse negócio. O altar é onde se sacrifica. Era lá onde se sacrificava, no altar. O altar é lá onde se sacrifica. O cara está trazendo a oferta. Pode ser um carneiro, uma ovelha, um boi. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Pode ser isso. Eu só penso em dinheiro. Cristão só pensa em dinheiro. Pastor só pensa em dinheiro. Cristianismo só pensa em dinheiro. Padre só pensa em dinheiro. Então, está trazendo a oferta. Mas eu tenho uma... Não adianta eu dar essa oferta se eu estou... sem falar com meu irmão. Isso naquela época, onde se trazia a oferta. Pô, eu estou trazendo uma oferta para um pecado, mas eu tenho outro lá, assim, escondidinho, né? Eu tenho um pecado escondidinho que eu não quero dar oferta por ele. Não é assim? Né? Então, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue no chofete, aos juízes, né, e o chofete te entregue ao oficial, né, oficial verdugo, e te encerre na prisão. Veja que ele diz aqui, no caminho. Lá na frente, depois que ele ressuscita, tem dois contendendo, né, discutindo. Aí ele diz assim, não discutam no caminho. Quando Yeshua fala de caminho, ele está falando da vida. No decorrer da tua vida, não discuta. Não discuta sobre a Torá. A Torá ela foi feita para ser praticada, para ser vivida, e não para ser discutida. Eu não discuto Torá. Né? Não discuto. Ela é para ser vivida, está aqui Yeshua dizendo, não discuta, ela é para ser vivida. Então, durante o caminho, se tu fizer alguma besteira, né, vai e te reconcilia logo, senão ele vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao carcereiro, e o carcereiro vai te colocar na prisão, e aí tu vai pagar até o último centavo lá, seja qual for a forma das leis dos homens de hoje. Então, seguindo a Torá, o Torá é luz. Em Emet, né? Emet é verdade, né, em hebraico, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, né, a última dívida. Então vamos, né, e em Êxodo, tu está dizendo o quê? Sobre isso aqui, né, em Êxodo, a correlação está em Êxodo 20:13. Êxodo 20:13 diz, não matarás.
Só que Yeshua, ele vai mais além. Ele diz que quando você ofende uma pessoa em público, é como se você estivesse matando ela. Porque aquilo que você proferiu é a Lashon Hará, a língua maldita, não volta mais, não tem mais jeito para desfazer aquilo ali. Tem uma história muito boa, né, de um rabino, né, que ele passava, eu já contei essa história em outros vídeos aí, vou contar de novo, para mostrar o que é Lashon Hará. Né? E Yeshua está dizendo que você mata a pessoa quando você fala mal dela em público. Né? É como se você estivesse matando ela. O rabino fez um acordo com o dono da banca de verdura que todo dia ele passaria e pegaria uma maçã. E na sexta-feira ele pagaria as 5 maçãs, ou as 6, né? Já que tem o domingo também. E no sábado ele não ia passar nem ia pagar porque é Shabat. Né? Então ele pagaria as 6 maçãs. Ia para o trabalho, né? Pegava a maçã e na sexta ele pagaria todas as maçãs. Ou no domingo pagaria as 6, na sexta, vou colocar na sexta. E aí o vizinho da banca vizinha, né, não ficou sabendo do acordo que ele tinha com o colega de trabalho. E todo dia ele passava e pegava maçã. Todo dia ele pegava. E aí o outro via e começou a encher no bairro que o rabino estava roubando maçãs. E aí assim na sinagoga, né, começou a enfraquecer, as pessoas começaram a deixar de ir para os estudos nos sábados. Né? E ele acabou descobrindo, né, que perguntou, né, sabe, não, é porque o senhor tem esse boato aí que o senhor está roubando maçã. Né? E aí o senhor está pregando uma coisa e praticando outra, não pode. Né? E então o rabino foi lá, né, constatou que tinha sido o dono da banca de verdura vizinha e chegou para ele: por que você fez isso? Né? Por que você fez isso? Você não sabe que eu tinha um acordo? Não sabia, mas assim, pode sair falando sem saber. Né? O que é que eu faço, rabino, para poder reparar o que eu fiz? Aí o rabino disse: você pegue um travesseiro de penas de ganso e vá lá para o alto da colina e jogue as penas todas para o ar. Pronto, faça isso. Aí ele: só isso? Ele disse: por enquanto só. Aí ele foi, fez, aí voltou: pronto, já fiz. Aí ele, quando ele voltou, né, aí o rabino disse: terminou? Terminei. Jogou todas as penas para o alto? Joguei. Agora você vai lá e cata todas elas de novo. Aí o verdureiro disse: rabino, isso é impossível. Como é que eu vou catar todas elas de novo? O vento levou todas elas. Né? Se espalharam. Aí o rabino disse: da mesma forma, você nunca vai conseguir reparar o que você fez. Ou seja, a Lashon Hará, ela é terrível. Vamos para o segundo texto. Né? Eu tenho que ler ela na Bíblia Católica, né? O texto na Bíblia Católica, esqueci, vamos lá. Rapidinho, vou ler rapidinho, né? 6:21, que é para não demorar muito. 5:21. Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino, né, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar de renegado terá de responder à jena do fogo. Jena é o guerrinon, né? Ele agora coloca aqui geena. Não existe a fonética jaju no hebraico, então gena, que não é também gena, é guerrinon, guerrinon de fogo, ou seja, um lixão, será jogado no lixão. Portanto, se estiveres para fazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar tua oferta
Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, enquanto estás vivo, né? Enquanto estás assim, podendo, né? Enquanto existe a possibilidade de reconciliação. Para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guardar, e assim seja lançados na prisão. Em verdade vos digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Pois é, a gente vai continuar aqui nesse texto de Matitiaus. Vamos continuar. E agora a gente vai para a segunda, pelo jeito eu não vou conseguir continuar, só no terceiro que eu vou conseguir continuar, né, trazendo as palavras. Vou tentar. 5, 27, 30. 5, 27, 30, vamos começar pela... Eu já estava aberto aqui, né? Vamos começar pela católica. Continuando, 27 e 30, aí ele vai falar sobre adultério, correto? 27 até o 30. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com um desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Gente, o adultério era muito difícil se cometer o adultério, porque o pessoal confunde adultério com fornicação. Adultério é uma coisa, fornicação é outra. Se a pessoa é casada, né, e vai e deita com outra mulher, isso é fornicação. Isso não é adultério, tá? Isso é fornicação. Mas Yeshua, ele vai mais além. Aí ele já coloca essa prática, ou seja, há muito menos do que isso que eu falei, né, ser adultério. Ou seja, só em pensar, olhar para a mulher e pensar, você já está cometendo adultério. Veja como a Torá ela era leve, não era pesada. Pesada é os ensinamentos de Yeshua. E ele ainda diz, meu fardo é leve. Né? Cometeu adultério em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o. É aquilo que eu te falei. Agora a gente vai saber o que é Rinom. Tá. Arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um de teus olhos, um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no Guerrinom. Gena. Está dizendo aqui Gena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do teu corpo, do que todo o teu corpo vá para o Gena. Gente, aqui está dizendo Gena, tá? Gena, essa é a Bíblia católica. Se a gente pegar uma Bíblia evangélica, aí já está dizendo inferno. É muita manipulação, é muita adulteração. Aqui está bem parecido com o contexto original, ou seja, as cópias dos originais, né? Porque ele traz a palavra Gena. Gena já não é inferno, né? É o Guerrinom, né? É o lixão que tinha em Jerusalém, né? Que, vamos voltar à história, Guerrinom, a gente tem que voltar para entender, né? Guerrinom era um homem que vivia em Canaã, né? E ele tinha um vale onde se matavam os animais, sacrificavam os animais para abate, e ali também se sacrificavam crianças para Baal. Né? Israel, quando invadiu a terra, acabou com aquilo ali. Acabou. Mas depois o próprio Israel, aí virou um lixão. Aí depois o próprio Israel começou a sacrificar suas crianças ali naquele vale. Foi por isso que eles foram para o exílio. Né? Eles começaram a praticar as iniquidades, né, os pecados que o povo cananita praticava. E aí, quando Davi, né, se torna rei, ele acaba com tudo isso, e aí vira um lixão que ficava ao lado, né, de Jerusalém, e tudo que era lixo, que era jogado ali, era queimado. E você sabe que um lixão o fogo nunca apaga. Então, quando a pessoa era pega em um pecado, era jogada no lixão, era a condenação. Por isso ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque às vezes esse julgamento ele era muito pesado e às vezes, né, era falso. Por isso que ele dá, quando ele diz não julgueis para não sejais julgados, aí a gente vai chegar lá em juramento. Ele está falando com o Sanhedrin, está se dirigindo ao Sanhedrin. Vai até o
30, eu já fui até o 30, eu acho que sim, né? Jogado no chão. Pois bem, agora a gente vai para... Não precisa nem ir lá, né? Não precisa nem abrir aqui, porque é Êxodo 20, 14, onde ele diz, não adulterarás, diretamente do decálogo. É a segunda vez que ele tenta explicar a Torá diretamente do decálogo, diretamente das 10 palavras. Como é que diz a versão Peshitta? Vamos lá, a partir do 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que observar uma mulher e cobiçá-la, já em seu coração tem cometido adultério com ela. Portanto, se o teu olho... Pessoal, o que ele está querendo aqui? É fazer com que você pare antes que você consuma o ato. Né? Se o teu olho está... É melhor, né, do que vai terminar você cometendo, né, assim, consumando o fato. Você continuar cobiçando ela, ou seja, o princípio, né, o princípio é a cobiça. Aí o que ele quer dizer? Inibe primeiro a cobiça, porque se tu cobiçou, tu já adulterou. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, lança teu olho para outra direção. Viu como a Peshitta já traz uma noção melhor? Não é arrancar. Vira a vista, eu não vou olhar, porque vai, né, alguém pode ver eu olhando e a minha reputação vai ficar, né, meia feia. Então vira o teu olho para outra direção, pois te é melhor que assim seja do que seja todo o teu corpo lançado no Guerrinom. Guerrinom era um homem, tá, que era dono do terreno. E aí ficou-se, né, que era dono lá do vale. E aí aquele vale ficou chamado Vale de Guerrinom. É onde era o lixão. E se o que estiver a tua mão direita te escandalizar, afasta para longe de ti, porque te é melhor que assim seja do que todo o teu corpo seja lançado no fogo. Essa caneta é de ouro, está na minha mão. Afasta de ti. Não chegue perto dela, porque ela vai te escandalizar. Entendeu? Corta a mão. Né? É deixar aquele pecado, né? Pois te é melhor, né? Assim seja, do que todo o teu corpo seja lançado no Guerrinom. Ok? Vamos para o segundo, né? Não adulterarás. Agora a gente vai tratar de divórcio. 5:31 a 32. É pequeno. E 19:3-12. Mateus 19:3-12. Tá, vamos lá. O 19 eu não marquei aqui. Vamos lá. 31, 32. Foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Ou seja, se ela não se prostituir, ela está pura. Né? Aqui na Bíblia Católica está dizendo assim, ela não é motivo para você deixar a sua mulher, se não for por conta de prostituição. Você vai tornar ela adúltera, porque ela vai para o outro adulterada. Isso a gente vai entender mais na frente. Vamos ver o que aqui diz. Aí ele fala em 19, no 19, 3-12, um texto até, vamos lá. Alguns fariseus, se aproximando dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher,
e os dois serão uma só carne. Vamos parar com esse negócio de Jesus, manda um noivo para mim. Jesus, manda uma noiva para mim. Não vai mandar, não. Porque quem vai escolher é tu. Quando o santinho aparecer, a santinha aparecer, aí tu vai olhar assim, gostei. Não vai nem perguntar para o Eterno, posso? Ele não vai responder, né? Porque ele está dizendo aqui que ele não se mete nessas coisas. Quem escolhe é o homem, quem escolhe é a mulher. Então para com essa besteira que isso é chavão de religioso. E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno uniu, aqui tem Deus, né? Fazer o quê? O homem não deve separar. Eles, porém, objetaram. Estão querendo pegar Yeshua em alguma falha. Por que então ordenou Moshe que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, por causa da safadeza. Ele foi educado, né? Disse, por causa da dureza dos vossos corações. Mas o que ele quis dizer assim, é por causa da safadeza de vocês. Né? Tem um monte de palavras aqui que eu posso dizer, mas não vou dizer. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e a desposar outra, comete adultério. Ele já está indo mais além do que a própria Torá. Vai até o 12. Os discípulos disseram-lhe, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Vê! Por quê? Porque queriam ter mais de uma, queriam ter várias durante a vida. Então não é melhor casar. Ele acrescentou, nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Há eunucos que se fizeram assim hoje. Tem homem aí que não tem desejo por mulher. Nem por isso é viado. Não tem desejo por mulher, mas não é viado. Já tem uns que decidiram ser eunucos, ou seja, cortar o órgão genital, que é para trabalhar no palácio do rei. Tem que ser eunuco. E já tem outros que não precisam cortar o órgão genital. Resolvem deixar, né, de viver com mulher por causa da obra do Eterno. Né? Não quero mais mulher porque mulher atrapalha. Assim é o pensamento dele. Cada um tem o seu pensamento, é o que ele diz aqui, cada um compreende da forma que quiser compreender. Certo? Agora, como é que diz a Peshitta? Fiquei aqui, né, a gente já está falando do divórcio, né? 5:31 a 32, a Peshitta 5:31 a 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carte, de desquite, de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Agora, vamos lá no 19, né? 19, 1 a 12. Tem que puxar aqui. Deu 19, 15, 17, 18, 19 a partir do 13 até o 12. Então chegaram ao pé deles os parush, né, os fariseus, os maus parush, tentando e dizendo-lhe, né, ou seja, querendo pegar ele numa falha. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, disse-lhe, não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea o fez? Não tendes lido? Lido o quê? Está na Torá, ele está falando da Torá, está se referindo, não tendes lido lá na Torá que o Eterno fez macho e fêmea?
E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim ajuntou, não o separe o homem. O que Elohim ajuntou, não separe o homem. Ou seja, a regra que Elohim criou, que o homem não desmanche. Assim, vai ter problema se desmanchar, se querer fazer diferente. O que ele está dizendo? Disse-lhes ele, Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhes seus talmidins, se é assim, a condição do homem é relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, ela é muito dura, né? Mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Não quer dizer que o cara pegou e cortou o próprio órgão genital, ou seja, ele desistiu de ter desejo pela mulher. Vamos agora para juramento 5:33. 5:33 na Bíblia de Jerusalém. Ouviste também que foi dito aos antigos, não perjurarás. Ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, ele está se referindo à Torá. Né? Está se referindo à Torá. Mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu vou ler na linguagem que está na Bíblia de Jerusalém. Tá? Isso não quer dizer que eu, pessoalmente, uso essa linguagem. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Eu, porém, vos digo que não jureis em hipótese alguma. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer livrar você de pecar. Ele não quer que você peque, ele quer livrar você de pecar. Nem pelo céu, porque é o trono do Eterno, o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Gente, porque ele disse assim, não jureis nem pela tua cabeça. Né? Porque jurar é pecado. Está lá na Torá, a gente vai ver. Jurar é pecado. Né? Quando você jura, você transgride o mandamento da Torá. Ou seja, você se torna, você quer ser o eterno, quer ser, digamos, Deus. Né? Você não consegue nem tornar um fio de cabelo branco da sua cabeça, de branco a preto, ou de preto a branco. É isso que ele quer dizer. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Como é que você vai jurar? Eu juro que tal dia eu faço isso. Não, não jure não. Faça como Tiago, Yaakov, né? Yaakov, né? Sadik. Yaakov disse assim, Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir. Então, jurar é pecado. Vai até o 37. Eu já li o teu 37? Já li até o 37. Na Peshita, como é que diz? Não devias tu igualmente ter compaixão... Epa, peraí. Estou errado aqui, tem que voltar. Voltar para o 5. Só foi o 19 ali, porque tem dois textos que eles falam a mesma coisa. 5:33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos a Adonai. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Porque ele diz assim, não jurarás, mas se tu jurar, cumpre teus juramentos. Porque o que é que diz Provérbios? Provérbios diz assim, o Eterno não se agrada de tolos. Aquele que jura e não cumpre os seus
juramentos. Isso é Torá, isso é instrução, que eles chamam de lei, e que Yeshua aboliu a lei. Não aboliu não, ele está aqui, está aqui pregando a Torá, ensinando a Torá. E está indo mais além do que a Torá. Porque a Torá ela permitia que você jurasse, né, mas que você cumprisse o seu juramento. Mas por que tem que cumprir o juramento? Porque até você cumprir o seu juramento, você está em pecado. Você está em pecado. Ou seja, se a filha faz um juramento, o pai ele pode estar lá, né, está lá, se não me engano, Levítico. O pai pode desfazer o juramento, porque ela está sob o teto do pai. Mas se o pai dá ela em casamento, né, ela, sem tirar ela do juramento que ela fez, aí o marido é quem pode tirar ela do juramento ou não. Se o marido não tirar ela do juramento, ela tem que cumprir. Ela vai ter que cumprir. Se ela não cumprir, ela vai estar em pecado o tempo todo, porque ela disse para o Eterno que o dia de amanhã, ela domina o dia de amanhã. Né? Aí Yeshua diz assim, eu porém digo que vocês não jurem por nada, não façam promessas, né? Não façam votos, porque fazer voto é pecado, está lá na Torá. E João diz assim, e Yohanan diz assim, quem comete pecado transgride a Torá. A transgressão da Torá é pecado, é o pecado. Não tem na Torá dizendo que não pode cortar cabelo. Então cortar cabelo pode. Não pode é jurar, porque está na Torá. Nem pela terra, porque é os cabelos dos teus pés, nem por Jerusalém, né, nem pelo céu, nem que é o trono do Eterno, eu pulei aqui, e nem pela Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua boca, cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. Por que sim, sim, não, não? Porque no hebraico não existe palavra que diga meio termo. Né? Não existe. Né? Próximo vídeo eu vou fazer só um lembretezinho para mostrar, né, que não existe, ou é sim ou não. Né? Ou sim ou não. Né? Não existe talvez. No hebraico não existe você dizer. Né? Aí quando você diz sim e não faz, você peca. Quando você diz não e não faz, né, você peca. Porque no hebraico não existe meio termo. Ou é sim ou é não. Tem que entender o que é isso. Tem que entrar na cultura. Tem que entrar né, na etnia das coisas, do momento, para quem foi, porque foi. Né? E aí está lá em Êxodo 27. Eu vou ler, não vou nem ler na Peshita 27, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Né? Êxodo 27. Não 27, que é que ele diz? Não pronunciarás falso o nome de Adonai, teu Elohim. Porque, tá gente, eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, mas estou colocando na linguagem que eu uso. Eu vou ler na linguagem que está na Bíblia, tá? Não pronunciarás em falso o nome de Yahweh, teu Deus. Porque a Bíblia de Jerusalém traz, é engraçado que ela traz a palavra Yahweh, que é a conotação de Yahshua, né, que eu sou o que sou, e depois teu Deus. Não adiantou nada. Devia dizer teu Elohim. Né? Não adiantou nada trazer o nome de Yahweh, porque depois fala do teu Deus. Deus é Zeus lá, Olimpo. Não deixarás impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Pois é, quando você jura, né, por algo maior do que você. E aí, tá mesmo. Vamos continuar? A quarta juramento, a quinta, está já terminando, só são 6. Parece que é uma para cada dia, né? Vingança. 38 a 42. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda, e aquele que quer pleitear contigo para tomar a tua túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te
pede emprestado. Gente, quando a Torá diz assim, olho por olho, dente por dente, não quer dizer que eu vou arrancar o dente do cara, não. Ele tinha que pagar. Eu já expliquei isso na paraxá passada. Né? Por exemplo, eu preciso do meu olho para trabalhar. Aí tu fizesse eu perder o olho, eu vou arrancar o teu olho. Não, o texto está adulterado. Eu não vou arrancar o teu olho, não. Você vai pagar o prejuízo que eu vou ter por conta desse olho que você me feriu, querendo ou não querendo. Né? Se o meu trabalho é com um olho, eu perdi um olho, eu não estou conseguindo mais exercer meu trabalho, tu vai pagar por esse prejuízo que tu me fez. Então ele é muito justo. Quer dizer que eu vou arrancar o olho do cara, não. Né? Porque mesmo porque não tinha transplante, né? Se tivesse transplante naquele, então me dá teu olho, bota em mim, pronto. É isso aí que ele quer dizer na Bíblia Peshita. Vamos lá, que ele quer dizer. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, o cara está necessitado, você tem que ajudar, né? E quando ele diz assim, se o cara está necessitado e você... Né, ele mostra até os dois lados aqui, né? O cara forçar você a fazer alguma coisa. E o outro, ele lhe enganar. Né? Ou ele, de boa intenção, vir e lhe pedir emprestado. Você está sendo roubado. Dá tudo. Primeiro exemplo. Ah, você comprou uma mercadoria e foi enganado. Deixa para lá, esquece. Não vai pleitear. É isso da outra face. Esquece, deixa para lá. Assume a perda, é o que Paulo ensina, né? E vê, ó, vocês estão indo para julgamento né, se deixando levar para julgamento de ímpios. Por que não resolve entre vocês? Ou então uma das partes logo, né, desiste da causa. Que Paulo Shaul prega em suas cartas. E a terceira é quando o cara quer uma ajuda e você não ajuda. Né? Aí ele diz assim que você não fez nada. Você não fez nada. Agora vamos ler o texto, né, sobre vingança lá no 21, 24. Êxodo 21, 24. Tem um monte de... ainda vou abrir ali. Né? Êxodo 21, 24. Eu marquei errado aqui. Não, perdão. Perdão, gente. Faltou ler, né? Êxodo 27 e Levítico 19, 12, que é sobre juramento. Levítico 19, 12 está aqui. Né? Vou ler, tá? Foi onde eu abri. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanais o nome do Deus, eu sou Yahweh. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não parou aqui, né? Que eu sou teu Deus Yahweh. Aqui já é sobre roubo. Agora 21, 24, tá? Sobre vingança, tá? Sobre, né, da outra face. 21, 24. E Moshe disse isso a Arão, a seus filhos, todos os israelitas. Calma, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Êxodo 21, não, eu estou em Levítico, caramba, perdão, gente. Êxodo 21, 24. Certo. Estava em Levítico, perdão, porque é muito texto. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Certo? Ou seja, prejuízo que você der, você tem que arcar com esse prejuízo. Certo? E agora a gente vai para o 24, 20 também. O 24, 20 24, 20 ele é mais pesado. Tá? Veja o que ele diz em 24, 20. Ele fala até de morte, se eu não me engano.
fratura por fratura. Vou ler do 19. Se um homem ferir um compatriota desfigurando-o, como ele fez, assim se lhe fará, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, e dano que se causar a alguém, e assim também se sofrerá. Eu estou lendo mais do que isso. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele, e quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, que se trate de um natural ou de um estrangeiro, pois eu sou Yahweh, vosso Elohim, vosso Deus, aqui tem, né? Ou seja, quando trata de morte, gente, ou seja, eu matei, todo mundo viu, realmente fui prego em flagrante, a minha sentença é morte. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Só na questão da morte, né, é que a pessoa pagaria, né, com pena no próprio corpo, mas o restante, né, entende-se que era linguagem figurada. Não quer dizer que o cara me deu um golpe, eu vou dar um golpe nele, não. Eu vou pagar uma certa quantia que o Sanhedrin ou o Beit Din naquela época estipulasse. Certo? Agora nós vamos para a sexta, que é de 5:43 a 48. O amor ao próximo. A gente vai terminar por aqui. Não vai dar para continuar o estudo. A gente vai terminar só nisso aqui. Né? Depois a gente continua lá sobre a justiça, né, como plenitude da Torá. Só no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo e fica ruim de passar para o YouTube. 5:43. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ficou difícil agora, não foi? O cara te fazer um mal e você ter que amar ele. Você ter que pedir o Eterno, para o Eterno abençoar ele. Você fazer cara de bonzinho. O cara te deu um prejuízo, você tem que fazer cara de bonzinho. Mas não só é a cara não, tá? Tem que mamar no coração. Porque senão é só fingimento, é hipocrisia. Aí o cristianismo vem dizer que não é para cumprir, né? Até o Velho Testamento é velho, não é para cumprir nada lá no Velho, não. Aí Yeshua vem e diz assim, ó, o Eterno disse a Moshe para você amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Mas eu vos digo que você tem que amar o seu inimigo também. Legal o ensinamento, né? Yeshua, ele planifica, né? Ou seja, o grandão pode odiar, mas o pequenininho não podia odiar, tem que baixar a cabeça. Agora não, agora é para todo mundo. Ou aceita, ou é exterminação lá no dia do juízo. Vamos continuar. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Peraí, está errado, perdão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos, os seus pecadores, que vocês acham que são pecadores, a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? O judeu falava muito do gentio, o gentio não prestava para nada, né? As outras tribos de Israel. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ok? Por isso, aí depois a gente vai chegar na justiça ali. Ele vai dizer aqui, né, que sedaká, a justiça, a nossa justiça tem que preceder a justiça deles. Porque se isso não acontecer, você vai ser pior do que ele ou igual a ele. Vamos ler na Peshita, né? 43. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem.
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Certo? Bom, gente, terminou aí. Agora a gente vai para Levítico, tá? Vamos ver o que é que Levítico 19, 18 a 34 diz. Não, 19, 18 e 34. Acho que é isso. Capítulo 19. Oxi, teve lugar aqui que eu não abri, não, tem? Tem um aqui, Deuteronômio. Não era para eu ler Deuteronômio aonde? Tá em relação ao divórcio, gente. Eu esqueci aqui. Está em relação ao divórcio. Está em Deuteronômio 24, de 1 a 3. Eu vou ler agora, tá? Perdão. Sobre o divórcio. Né? Porque tem não adulterarás, né? Não como é, e o divórcio está aqui. Eu não sei se eu li, tá? Se eu não li, eu não lembro de ter aberto aqui. Mas vamos lá, de 1 a 3. Quando o homem tiver tornado uma mulher. Quando um homem tiver, isso está na Torá, tá? Yeshua explicou lá. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontrar mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma carta de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começar a pertencer a outro, e se também este o a repudiar, e escrever e entregar em mãos uma carta de divórcio e a deixar ir de sua casa em liberdade, ou se este outro homem que a tinha esposado venha a morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura. Não é que ela tornou-se impura, gente, é que ela tornou-se mulher de outro marido. Isso seria um ato abominável diante de Adonai. E tu não deverias fazer pecar a terra que Adonai, teu Elohim, te dá como herança. Só voltando um pouquinho lá a questão do adultério, tá, gente? Então, na Torá, adultério é quando você tem uma mulher e você deixa ela. Aí ela vai e casa com outro. Por isso que a Torá era muito atenciosa nesse ponto. Aí se o cara morre ou ele deixa ela, o outro, aí ela volta para o primeiro. Quando ela volta para o primeiro, aí sim ela cometeu adultério, porque ela veio adulterada, ela não era mais mulher dele. E aí é quando ele comete adultério. E isso é que seria o adultério. Agora, se o homem ia era pego no ato sexual com outra mulher, era fornicação, que era considerada adultério, em parte. E eles eram apedrejados, eles eram mortos, pagavam. Mas Yeshua vai e diz que só se você pensar, você já está cometendo. Certo, gente? Porque ficou faltando esse texto lá na questão do adultério. Agora a gente vai ler o Levítico 19. Levítico 19, 18 e 34. Que é em relação ao amor ao próximo. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Quando Yeshua disse amar ao teu próximo como a ti mesmo, está aqui na Torá. Ele não inventou nada, está na Torá. 34. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota,
e tu o amarás como a ti mesmo, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou Elohim, eu sou Adonai, vosso Elohim. Ok, gente? A gente terminar. Depois a gente vai falar sobre a justiça como plenitude da Torá. Ok? Vamos terminar por aqui. Um shalom para todos vocês. Está aí explicado aquela tabelinha que eu tinha aqui, né, sobre a correlação, né, da Torá com os ensinamentos de Yeshua. Ou seja, Yeshua ele não tirou nada, ele acrescentou. Ou seja, ele planificou. Né, porque os ricos podiam comprar e os pobres não. Ele estava falando assim, né, de falsidade, né, de julgamento falso, que até o próprio Sanhedrin poderia julgar falsamente. Né? Na Torá diz até que se você, por exemplo, eu sou um juiz, né, e não preciso ser juiz, porque os juízes eram trocados, mas eu tinha uma pessoa que me dava cestas de mangas, de vez em quando. E aí eu sou convocado para ser juiz lá no Beit Din, ou no Sanhedrin. Quando eu chego lá, tá lá o cara que me manda, que me dava mangas, né, cestinhas de mangas toda semana para ser julgado. Eu tenho que me retirar, porque isso pode influenciar no meu julgamento. Até a roupa tinha que ser todo mundo igual para que não se influenciasse o julgamento. Mas o que é que a gente vê hoje? Um lado da causa vai todo bonitão, de vestes bonitas, de trajes quase de nobres, e a outra causa pobre vai com um mendigo. Isso vai influenciar, com certeza vai influenciar na decisão dos juízes. É assim a lei dos homens. Mas a do Eterno, ela é perfeita. Okay? Shalom a todos, até o próximo vídeo. Um abraço. Né? E nós vamos ficando por aqui. Até mais. Elohim Meler Neman. Elohim é rei fiel. Amém.